Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo ao canal. Aqui é o seminarista Antônio Henrique. E hoje vamos continuar a série de reflexões sobre os evangelhos nestes domingos da Quaresma. Chegamos ao quinto domingo da Quaresma, estamos às portas da grande semana da nossa fé, a Semana Santa, né? E hoje o evangelho que nós vamos refletir é o evangelho onde nosso Senhor Jesus Cristo é trazido na presença, né, da mulher adúltera. Né? Os mestres da lei, os fariseus, apresentam a Jesus, né, a mulher que é pega em flagrante delito de adultério. Né? E nosso Senhor Jesus Cristo, ele apresenta ao mundo, né, digamos assim, a sua grande misericórdia e a separação que ele vai fazer, e a separação que nós também temos que fazer, né, um discernimento, né, em que nosso Senhor Jesus Cristo ele separa o pecador do pecado, né? Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo ele vem condenar, sim, mas condenar o pecado, né? E salvar, resgatar o pecador, que somos nós, né? O ser humano em geral. Ouçamos com atenção, então, o Evangelho. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério, e colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui, como eu disse no início do vídeo, nosso Senhor Jesus Cristo vem fazer essa separação, essa distinção, o discernimento entre a condenação do pecado, né, a rejeição do pecado, mas a misericórdia e o resgate do pecador, no caso, a mulher adúltera. Nós podemos fazer um paralelo, né, dessa mulher adúltera como a própria Eva no início, né, nas origens da história humana, em que a mulher é pega em flagrante adultério, mas um adultério contra o próprio Deus, né? Eva aceita a proposta da serpente de adquirir o fruto proibido, de morder o fruto proibido, e entrega a Adão, que também experimenta. Então, o primeiro casal, os nossos primeiros pais, é pego em flagrante adultério contra o próprio Deus, né? Nós também podemos entender essa, esse evangelho, continuando com essa analogia, né, de que os mestres da lei, os fariseus, são aqueles, o próprio demônio que condena, que aponta os nossos erros na nossa cara para dizer o quanto nós somos pecadores, o quanto nós erramos contra Deus, de que não somos merecedores do seu perdão, de que não somos merecedores da sua misericórdia, etc. Nós temos isso presente na nossa vida de maneira cotidiana. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar disso, né? O mal, a força do que o pecado tem sobre nós é gigantesca. Basta nós refletirmos um pouco, colocar nossos olhos, os olhos da nossa alma, um pouco mais atento ao nosso coração e veremos isso claramente. Que nós somos profundamente abalados, nós somos profundamente machucados
pela força que o pecado exerce sobre cada um de nós. Cada um sim com o seu pecado, cada um sim com a sua fraqueza, a sua miséria, mas todos nós. O ser humano, o homem e a mulher que não tem essa consciência de que o pecado ele exerce uma força sobre nós, é porque já há muito tempo ela deixou de refletir sobre a condição da sua alma. Já deixou há muito tempo de meditar a importância da salvação da sua alma. Já tornou o pecado como algo comum, algo normal, algo cotidiano. Né? Se a pessoa, a alma dela já está tão acostumada a viver no pecado, tão entorpecida pelo pecado, que ela não se importa mais, ela não vê mais o pecado como pecado, ela vê como uma ação normal, um prazer que eu sinto aqui, outro prazer que eu sinto ali, e vida que segue. Isso é a grande tristeza do homem moderno, né? Se não me engano, é Fulton que vai dizer, né? A grande tristeza do homem moderno é a sua falta de percepção de que pecado é pecado. E estamos plenamente vivendo nessa situação, né? Vemos pessoas, homens ou mulheres, né, idosos ou mais jovens, vivendo a vida como se a alma não importasse, né? Como se a nossa vida, depois da nossa partida, acabasse simplesmente e não teríamos mais, né, nada além daqui da Terra, né? O que é uma concepção, um entendimento muito sem sentido, né? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo vem e é colocada diante dele essa situação da mulher adúltera, né? E nosso Senhor nessa situação, os mestres da lei e os fariseus colocam esta mulher e diz a ele, né? Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo, ou seja, o que significa essa matéria para acusá-lo? Duas coisas. A primeira, se nosso Senhor Jesus Cristo condena essa mulher à morte, ele iria contra o Império Romano. Porque só o Império Romano, naquela época, tinha o poder e a autoridade de decretar a morte de alguém, né? Não à toa, os judeus necessitavam da autorização de Pilatos para que condenassem a Jesus à morte na cruz, né? Vamos lembrar disso. Então, naquela época, nosso Senhor Jesus Cristo é condenado à morte, né? Através do pedido dos judeus ao Império Romano, a Pilatos. Né? E do mesmo modo, vemos aqui que os judeus, a intenção dele, uma delas era essa: fazer Jesus condenar essa mulher à morte sem a aprovação, sem a autorização do Império Romano. Ou seja, forçá-lo a ir contra a lei estatal e assim o Império Romano fosse responsável por persegui-lo, no caso prendê-lo, provavelmente, né? E castigá-lo, puni-lo, né? Por interferir, né? Na lei imperial romana. Do outro lado, se ele também não condena a mulher à morte, né? Ele seria julgado e condenado pelos próprios judeus, dizendo que ele não tava seguindo a lei, o que a lei de Moisés dizia, o que a lei de Moisés determinava, que era o apedrejamento da mulher em público. Ou seja, das duas opções, nosso Senhor, se escolhesse uma ou outra, da mesma forma iria ser condenado. Mas Jesus, sendo Deus, né, e sabendo o que está no coração de cada homem, sabendo da intenção, da malícia dos corações dos mestres da lei e dos fariseus, sabiamente ele, como Deus, escolhe a misericórdia, né? Dentre vós, aqueles que estiverem em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, claramente, usa a sua autoridade divina para dizer: somente eu como Deus,
né? Nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus, Deus Filho, né? Recebendo a autoridade do próprio Deus Pai, é capaz de examinar o coração de cada homem e cada mulher e discernir se ele será condenado ou perdoado. Não cabe ao homem, com as suas leis, por mais que sejam leis que possam buscar uma justiça, que possam buscar sanar, né, um prejuízo, tanto prejuízo de uma pessoa ou de um grupo, de uma classe, de um movimento, etc. e tal. Somente Deus é capaz, né, de olhar o coração do homem e discernir se aquele homem estava buscando realmente fazer a coisa certa ou realmente estava buscando fazer a coisa errada, e discernir se ele é ou não culpável da condenação. Isso, meus irmãos, pode parecer meio duro o que posso dizer aqui agora, mas não cabe ao homem, não cabe a nós olhar para o nosso irmão, olhar para os pecados do irmão, olhar para os seus erros e imediatamente condená-lo ou imediatamente inferir sobre ele um castigo, uma punição, e esquecer que nós também somos culpados dos nossos pecados. Ah, mas o meu pecado é diferente. Eu nunca vou pecar contra isso aí. Eu nunca vou fazer igual ao que ele fez. Tem certeza? Hoje nós vemos muito isso. E é muito, muito complicado, muito delicado. É uma linha muito tênue, né? E até muito arriscado. Talvez uma falta de humildade dizer de que eu nunca serei capaz de cometer o mesmo pecado que o fulano cometeu. Será mesmo? Será que você viveu as consequências? Você viveu a vida? Você teve a mesma condição que o seu irmão teve? O seu irmão decidir fazer aquilo, e não importa que pecado seja? Será que o seu irmão teve a oportunidade de refletir da mesma forma que você teve? Será que a vida do irmão que você está condenando, que você está dizendo que nunca fará igual, é a mesma que a sua? Com certeza não. Então, somente Deus é capaz de olhar para a história de cada ser humano, olhar para o coração de cada ser humano e discernir e decidir. Não cabe a nós. Então, dizer assim, fulano tem que ser condenado mesmo, como diz, né, o perdão da palavra, tem que se lascar. Ou seja, para os outros é o rigor da lei, a rigidez, né? A justiça tem que ser feita. Mas para mim, como o meu pecado é diferente, misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de mim. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo condena nesta frase. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Não estou dizendo aqui que ninguém deve ser corrigido, que devemos deixar todo mundo fazer o que quiser. Não, não é isso. É termos a mesma atitude de Cristo, discernimento. É olhar para o irmão, ver que ele está fazendo alguma coisa errada, tentar corrigi-lo, mas não condená-lo. A condenação cabe a um juiz, e esse juiz é nosso Senhor Jesus Cristo, não somos nós. Os mestres da lei, os fariseus, estão fazendo o papel do demônio, de levar a acusação, levar os nossos pecados a Deus e dizer: ó o pecado que este fulano cometeu, ó o pecado que fulana comete. Não façamos esse papel do demônio de acusar os nossos irmãos. Temos que fazer o papel como cristãos de acolher esse irmão e dizer: irmão,
Você está errado cometendo essa ação. Explicar, mostrar a verdade, mas com caridade, como dizia Santo Agostinho. Não é? E Nosso Senhor, então, ele se inclina, escreve no chão com o dedo e depois se levanta, diz a frase, né? Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra, e novamente se inclina de novo e escreve novamente na terra. Os comentaristas, os primeiros pais da igreja, vão comentar este evangelho, né? E dentre alguns comentários nós vemos que alguns deles vão dizer assim que Nosso Senhor ele se abaixa para começar a escrever na terra para demonstrar aos judeus, aos mestres da lei e aos fariseus de que aquele mesmo Deus que escreveu a lei de Moisés na pedra, esta mesma lei que os judeus apresentam para condenar a mulher, este mesmo Deus que escreveu a lei a Moisés, é o mesmo Deus que agora vem à terra, que se inclina à terra e escreve a lei da misericórdia, que é o seu evangelho. Veja só, meus irmãos, que beleza de detalhes é o evangelho e a sabedoria dos padres da igreja, né, em dizer, em dar significado a essas ações misteriosas de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que diz a Moisés a lei, na qual os judeus vão se orientar e se nortear durante toda a sua história, é o mesmo Deus que se inclinou para a terra, para a sua criação, e escreveu na terra o seu evangelho. Não através de tinta ou caneta ou pena, não. Foi através da ação do seu evangelho, da sua misericórdia, né, da sua bondade, do seu amor para com o homem. E ele se levanta como para mostrar a autoridade de Deus, que ele tem porque ele é Deus. Né? Ou seja, Nosso Senhor ele se levanta e diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Ou seja, vocês não são capazes, vocês não têm o direito de condenar essa mulher por ela ter sim pecado. Vocês não. O único que poderia condená-la aqui sou eu, porque eu sou Deus. E aquele Deus que escreveu a Moisés a lei é este mesmo Deus que está aqui na sua frente escrevendo na terra a sua lei de misericórdia, a sua lei que é o Evangelho. E no finalzinho do Evangelho, então, Nosso Senhor ergue-se e diz à mulher: mulher, onde estão eles? Novamente aqui a gente pode, né, fazer uma analogia a Eva. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ou seja, os demônios não foram capazes de fazê-la ser condenada? Aqueles que apontam o dedo na sua cara dizendo que você errou, que você pecou contra Deus, não são capazes de condená-la? Se eles não te condenaram, Deus também não condena. E nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, feito homem, Deus de Deus, luz da luz, também diz: nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Ou seja, misericórdia e graça. É o que nosso Senhor Jesus Cristo veio derramar aqui na terra. A sua misericórdia e a sua graça. É muito bonito, meus irmãos, nós refletimos esse evangelho e dizer assim, realmente, eu não sou digno do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Tantas vezes já errei contra Deus. E a todo momento é sugerido para mim errar novamente contra Deus, essa inclinação ao mal, essa inclinação ao pecado. Mas Deus olha para mim, Ele se inclina para mim e escreve na terra do nosso coração, a sua lei de misericórdia, que é o Evangelho. Daí a necessidade de sempre nós olharmos para o Evangelho, lê-lo
meditá-lo, refleti-lo, nos alimentar dele, para que compreendamos o tamanho do amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós, por cada coração humano. E na Eucaristia, a plena realização do amor de Deus por nós. Nosso Senhor Jesus Cristo se humilha aí mesmo, ele se inclina verdadeiramente, ele se rebaixa à condição de pão e de vinho para nos alimentar, para saciar a nossa alma e nos sustentar nessa batalha. Mais uma vez, Jesus não veio condenar o mundo, não foi para isso que Deus enviou seu Filho. Não foi para condenar o mundo, mas para salvá-lo, para salvar cada homem e cada mulher, salvar almas. Essa é a missão de nosso Senhor Jesus Cristo e a missão da igreja. Salvar almas. Levar almas para o reino de Deus. Mais uma vez, a missão da igreja, que é a continuidade da vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, é salvar almas, levar almas para o céu. E o que depois? Depois de salvar todo mundo, o que a igreja vai fazer? Aí a igreja estará no céu. Depois de tudo, depois de todas as almas salvas, a única coisa que a igreja vai poder fazer vai ser contemplar a Deus face a face. Já estará na eternidade. Já estaremos, né, como eu disse, na eternidade. Não existirá mais tempo. Então, por isso, a salvação das almas é a missão principal da igreja. E por isso os sacramentos. Sacramentos instituídos pelo nosso Senhor. E por isso as penitências, a quaresma, a meditação da paixão de nosso Senhor, a leitura, meditação, reflexão e a prática do Evangelho, as orações, tudo isso, meios deixados pelo nosso Senhor e ensinados pela sua igreja para a salvação de almas, não para a condenação de almas. E a igreja, sabiamente, ela nos ensina isso através da canonização dos seus santos. Ou seja, a igreja, ela diz quem está no céu, mas ela não diz quem está no inferno. Ou seja, a missão da igreja é salvar, levar para o céu e dizer, através da igreja de Cristo, pelos sacramentos instituídos pelo próprio Deus encarnado, né? Nós dizemos quem está no céu, mas não dizemos quem está no inferno. Porque isso não foi revelado pelo nosso Senhor. Mais uma vez, aqui a igreja faz a mesma coisa que nosso Senhor Jesus Cristo fez na terra. Salvar almas. Resgatar almas para Deus. Trazer o homem, trazer o ser humano, cada homem e cada mulher, para o seu coração, para o seu sagrado coração. Enxertá-lo no seu corpo, que é a igreja. Tendo ele como cabeça. Tendo o Papa como cabeça visível. Os bispos como colunas e sustentáculos da verdade, como diz São Paulo. E por isso, a nossa meta de nos santificarmos, de olharmos para o nosso prêmio, como diz São Paulo na sua carta aos Filipenses, neste mesmo domingo, nesta mesma liturgia, em que ele diz: não que eu já o tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás, ou seja, da minha vida passada, dos meus erros, dos meus pecados, e avançando para o que está adiante, ou seja, tendo olhar fixo no Cristo, no meu prêmio, na minha salvação. Ou seja,
Uma vez perdoados, Deus não olha para o nosso pecado. Por que nós olharemos? Ou pior, por que olharemos para a vida passada do nosso irmão e o condená-lo? Olhamos para o nosso prêmio, prossigo, como prossegue São Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto. Qual é a vocação do alto? A santidade, meus irmãos. A vocação do alto é a santidade. Nós somos chamados, convocados, vocacionados para ser santos. Sejam santos como eu sou santo, vai dizer o próprio Deus. Ou nosso Senhor vai dizer: sejam santos como vosso Pai do céu é santo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, esquecendo de nós mesmos, esquecendo da nossa miséria como pecadores que somos, temos o olhar fixo em Jesus, no Cristo, participando da igreja ativamente, tendo vida de oração, buscando sempre a santidade, uma vida virtuosa. Sejamos esses homens e mulheres penitentes, um coração contrito sempre, coração penitente, mas um coração também orante. Vamos pedir a Deus que derrame a sua graça, pedindo a Ele a graça da sua misericórdia, do seu amor, para que também nós sejamos amorosos e misericordiosos com os nossos irmãos, que possamos acolhê-los e não condená-los. Por fim, irmãos, finalizo essa reflexão, né, dizendo que todos nós temos uma vida passada, uma vida com erros, com acertos, com dúvidas, mas uma vez que estamos aqui, e você que está ouvindo essa reflexão, provavelmente buscou ouvir essa reflexão porque Jesus te chamou, porque ouviu a voz de Deus no seu coração dizendo volte, né? Não olhe para a sua vida passada como algo que possa te impedir de buscar a Deus ou algo que justifique o seu pensamento de que você não é merecedor do perdão de Deus. Não trata dos nossos merecimentos, o perdão de Deus. Não trata das nossas próprias forças que Deus nos perdoe. Não se trata de forças humanas que Deus venha e nos perdoa. Não foi o homem que determinou a vinda de Deus para a terra. Não foi o homem que determinou que Deus viesse a se encarnar no seio da Virgem Maria, nascesse e morresse numa cruz. Não foi o homem, não foi por uma decisão, não foi por uma lei estatal que Jesus Cristo fosse crucificado, morto e que ressuscitasse. Não foi o homem, não foi a força de nenhum de nós. Não foi. Foi simplesmente o amor de Deus por cada um de nós. E mesmo que fosse só você, o pecador, e todo o resto da humanidade fosse santo e já fosse estar no céu, se só você tivesse caído, se só eu tivesse caído, não tenha dúvidas que Cristo, do mesmo modo, se encarnaria no seio da Virgem Maria, viria ao mundo, morreria por você, depois de 3 dias ressuscitaria só para te levar para o céu. Então, meu irmão, Deus te abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.